Olá, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 12 de junho de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 10º domingo do tempo comum, quando no Evangelho ouvimos a vocação de São Mateus. Vamos partir de um quadro famoso de Caravaggio, chamado A Vocação de São Mateus, para nos ajudar a entender melhor essa cena do Evangelho. Bora refletir. O texto do Evangelho nos conta de modo muito direto, muito sumário, como foi que Jesus chamou São Mateus. Ele chegou numa coletoria de impostos, disse: "Segue-me", e imediatamente Levi, ou Mateus, se levantou e seguiu a Jesus. E logo em seguida já mostra uma outra cena na casa de São Mateus. Em um versículo, versículo 9 do capítulo 9 de Mateus, conta-se a vocação, e já no versículo 10 mostra Jesus na casa de São Mateus, comendo com pecadores, cobradores de impostos. Talvez seja o relato mais breve de vocação da Bíblia. Um único versículo. No entanto, é uma cena tão forte esta de Jesus chamar um homem pecador, porque um cobrador de impostos era considerado uma pessoa injusta, que explorava os demais, para ser o seu discípulo, que ficou famosa a cena que foi retratada de diversas maneiras ao longo da história. Um desses retratos é uma pintura de um italiano chamado Caravaggio, e a pintura se chama A Vocação ou O Chamado de São Mateus. Eu vou primeiro dar uma descrição dessa imagem, que você poderá encontrar também lá no meu Instagram, mas eu vou dar uma descrição aqui verbalmente da imagem e depois vou destacar 3 pontos, 3 trechos desta pintura. A imagem é mais ou menos o seguinte: Jesus está numa espécie de taberna, mas uma taberna mais recente, uma taberna medieval ou renascentista. Não é exatamente uma taberna na Galileia, por conta dos formatos, dos móveis, dos objetos que aparecem ali. Aliás, quando nós olhamos Jesus, que está à direita do quadro, e as personagens que estão à esquerda do quadro, as outras personagens sentadas numa mesa, que seria a coletoria de impostos, nós vemos que as roupas dos personagens são muito diferentes. Vou falar um pouquinho sobre as personagens. São aqui 7 pessoas que aparecem em cena. Nós poderíamos dividir o quadro pela metade. À direita temos 2 pessoas, Jesus e o apóstolo Pedro, ambos vestidos com túnicas ou togas, e aparecem os pés de São Pedro descalços. Do lado esquerdo do quadro, 5 homens sentados à mesa, vestindo roupas muito finas, que não existiam no tempo de Jesus, é coisa muito recente, é roupa barroca. Desses 5 homens, os 2 mais próximos de Jesus olham para Jesus e para Pedro com um ar de curiosos. Os 2 do outro lado extremo nem prestam atenção em Jesus, os mais à esquerda. Estão olhando para o dinheiro que contam em cima da mesa. E um outro personagem ao meio está meio que apontando para si, ou apontando para quem está do lado, com os olhos assustados, e provavelmente essa seria a figura de Levi. O que nós podemos destacar dessa imagem tão interessante? Que eu convido que você procure, porque é importante visualizar para entender bem o que eu estou dizendo aqui. Eu destacaria a primeira coisa, o jogo de luz. Existe uma janela na parte de cima, mas não está entrando luz por essa janela. Há uma iluminação que vem da direita do quadro e que ela vem de um lugar insabido. Uma possível janela, uma porta. A questão é que ela vem do alto
ela vem de cima da pessoa de Jesus e ela vem de uma, vamos chamar assim, uma janela celestial. É uma imagem muito forte porque isso representa a luz que vai entrando no mundo por meio de Jesus. Apesar de Jesus e Pedro estarem um pouco na escuridão, mas aquela luz vem de cima, da parte de Jesus, de cima de Jesus, e ilumina a mesa em que estão sentados aqueles homens tão mundanos. A primeira coisa que a gente pode tirar para nós a respeito da ideia de vocação, porque é sobre isso que eu gostaria de tratar, o conceito de vocação para nós cristãos, é que a vocação é uma iluminação do alto. Nós sabemos, e quando lemos as histórias dos santos, das santas, de toda a história da igreja, que eles sentiram muito forte uma iluminação interior, que às vezes aparece como uma intuição, às vezes como um forte afeto, às vezes como uma decisão tomada que nunca mais volta atrás. A vocação é algo que vem do alto. Não se cria uma vocação com luzes humanas. Por mais que nós tentemos atrair alguém para um chamado espiritual com as nossas janelas, é da janela do céu que vem a iluminação. A primeira questão que a gente pode se perguntar é: de onde vêm as nossas luzes? O que nos ilumina? E como nos ilumina? Um segundo aspecto do quadro, que é bastante interessante, é o modo como Jesus e Pedro estão posicionados e o que eles fazem com as mãos. Jesus está posicionado de frente para o quadro, Pedro está posicionado de costas, não se vê o rosto dele. E ambos levantam as mãos, apontam o dedo. Pedro aponta o dedo mais em riste, o dedo mais em pé, e Jesus, com os braços estendidos, tem a sua mão que aponta para alguém, mas ao mesmo tempo o dedo levemente inclinado para baixo. Os estudiosos dizem que essa mão de Jesus que aponta, que chama, que vocaciona, lembra a mão de Adão no teto da Capela Sistina, naquela pintura famosa de Michelangelo, que mostra Deus com os anjos ao seu redor, indo na direção de Adão, com o dedo um pouco mais levantado, e Adão, todo deitado, com o dedo um pouco mais para baixo, espera que Deus toque a ponta do seu dedo. Ora, as mãos de Jesus, na pintura de Caravaggio, não são a mão de Deus que vai na direção de Adão. Na verdade, é a mão de Adão. O que nos faz pensar isso? Teologicamente, que Jesus é o novo Adão. Ele é o novo homem, a nova criatura, o nosso protótipo de ser humano. Se Adão era o protótipo do ser humano velho, o do pecado, o longe de Deus, o sem espírito, Jesus é o tipo principal, o arquétipo do homem novo, espiritual, renovado na graça, vitorioso por conta da ação do Espírito contra o pecado, sobre o pecado. O segundo aspecto, vamos chamar assim mais vocacional, é que quem nos chama é o homem-Deus, Jesus, e ele nos chama na nossa humanidade. Ele nos chama a ser os melhores seres humanos que a gente puder ser, e isso ensina a nossa fé, é a proposta do Evangelho. Só é possível com o seguimento de Jesus. É claro que existem pessoas excelentes em diversas tradições religiosas. Existem mesmo pessoas que não têm uma fé, mas têm um coração muito humano. Mas a proposta de Jesus é sermos humanos do modo dele, ao modo dele. Então Jesus nos chama na nossa humanidade, com os nossos defeitos, com os nossos limites, nos chama como Adão. E nos chama a participar dessa nova condição de Adão,
Ou seja, a gente vai continuar sendo ser humano do mesmo jeito, a gente vai continuar tendo os nossos limites, nossos defeitos e até pecando. Mas Jesus nos chama mesmo assim: vem e segue-me, vem comigo, do jeito que você é. Às vezes a gente fica pensando assim: eu acho que eu não posso seguir a Jesus, é melhor eu não assumir uma vocação, assumir um compromisso, porque eu não tenho perfil, eu não tenho jeito, eu não tenho virtude, eu não sou o santo. Mas é Adão que te chama. E o novo Adão, que é Jesus, chama em nós o velho Adão, para renová-lo, para transformá-lo. Vocação é um chamado à conversão, toda vocação. Se Deus chama alguém para ser padre, é também para a conversão dele. Se Deus chama alguém para ser catequista, para ajudar na sua paróquia, para tocar na missa, para qualquer tipo de serviço, dentro ou fora da igreja, Deus faz isso para a nossa conversão. É o novo Adão chamando o velho Adão. E um terceiro aspecto bastante interessante, e isso é muito curioso mesmo, é que alguns críticos de arte mais recentes têm uma certa incerteza de quem é realmente Mateus naquele quadro. Então vejam, são 5 personagens à mesa, como eu dizia, 2 à direita, 2 à esquerda, 1 no centro. O do centro aponta, mas aí vem a questão, não se sabe se ele aponta para si e com os olhos assustados diz: serei eu, mestre? É comigo que queres confraternizar? É de mim que esperas algo? Ou então se ele aponta, porque a mão sugere isso também, para o rapaz que está do lado, que parece mais jovem do que ele, e que, no entanto, está entretido com o dinheiro. Os da ponta mais próximo de Jesus estão com um olhar curioso, e esse é um jeito bem vocacional de se aproximar de Jesus, a curiosidade. Quem será esse homem? O que será que ele quer? Quem é que ele chama? O que é que ele pede? O primeiro modo vocacional é a curiosidade dos 2 que estão sentados à direita. O segundo modo vocacional é esse do meio, que se assusta, que reage, que se espanta. A vocação nasce de um espanto. E um terceiro modo vocacional são as 2 personagens da esquerda, que é a indiferença. Deus passa, chama, Deus fala, as pessoas não ouvem. Elas continuam entretidas em tarefas outras, no caso ali o dinheiro. A questão é, quem é Mateus? É o que está no meio assustado? Ou é aquele que está entretido com o dinheiro? Pode ser os 2. Agora, interessante, o quadro se chama A Vocação de Mateus, mas a gente pode pensar ali que Jesus talvez pudesse chamar qualquer um daqueles 5. O que mudaria era o modo de resposta. Jesus também chama os indiferentes. Jesus chama os curiosos, mas só um se espantou. O ideal de uma vocação é experimentar o espanto. Eu vejo as pessoas que vão às missas no domingo, eu acho que elas têm alguma curiosidade sobre Jesus. Elas têm interesse religioso, como os personagens da direita, mas eles não se espantam, como o personagem do centro. Algumas pessoas também vão à missa e hoje, tempos de celular, ficam no celular, não prestam atenção, conversam, atrapalham os outros, são meio indiferentes como os personagens aqui mais da esquerda do quadro. Mas Jesus também está chamando ela. Está chamando elas. Eu fico me perguntando assim, quem nós somos? Os curiosos, os indiferentes ou os espantados? Vocação é espanto. Meu convite para você é que escute o que Jesus fala. Preste atenção. Perceba a luz interior que brilha, porque há uma luz de Deus dentro de você. Observe que há um novo homem te chamando, um novo Adão. Há um projeto de vida que te conclama. Vem, arrisca, tenta, sê novo, sê novo. Se nós abríssemos o nosso coração e deixássemos Jesus entrar e respondêssemos ao chamado dele,
quanta graça na nossa vida e na vida de tantas pessoas. Porque uma vocação é bênção não só para quem responde, mas para todos os que estão próximos dessa resposta. Como nós estamos começando uma nova semana, eu queria te fazer uma proposta. Que você entrasse lá na internet, imprimisse essa foto, essa reprodução da pintura de Caravaggio, A Vocação de São Mateus, e fizesse dessa imagem a sua oração da semana. Coloca lá dentro da sua bolsa, dentro da sua Bíblia, e sempre que possível você olha e reflete. Quem eu sou? Quem o Senhor chama? O que Ele espera de mim? De onde me vem a luz? Sou uma pessoa espantada? Sou um curioso sem espanto? O que me entretém? Estou atido às coisas do mundo? Será que não há para mim um chamado do céu? Que vestes me trajam, me compõem? As de Pedro ou as dos nobres? Deixe que o Senhor entre no seu coração e lhe faça o seu chamamento. Deus abençoe e até a próxima semana com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal.